Estamos felizes de estar aqui hoje, né? Para quem não sabe, eu sou irmã da Renata, irmã da Taninha, cunhada da Grace. Tem um povo meu aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou ali da Igreja Batista Nacional Vale das Bênçãos. Fica ali na entrada do bairro Vale das Mangueiras. Pastor, estamos passando umas dificuldades lá. O inimigo tem se levantado ali naquele lugar, mas eu creio que há tempo para todo propósito, né? A gente tem visto coisas que a gente nunca viu ali naquele lugar, né? Eles estão na porta da igreja, né? Estão armados. Mas o Senhor tem vida para eles, né? E nós temos intercedido, orado. Nós estamos servindo ali já há 40 e poucos anos. Eu estou ali naquele local e Deus tem feito uma obra ali. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar, né? Porque quando a gente não vai até eles, Deus permite que eles venham até a gente, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Sou esposa do pastor Marcos, tenho 2 filhos. Moro ali mesmo na rua da Renata, em frente à casa dela, da Taninha, né? E estamos felizes por estar aqui. Doenças do coração foi o tema que me deram, né? Para falar sobre doenças do coração. E a meditação está aqui em Provérbios 4, né? Versículo 23, que já foi lido. Pega meu óculos dentro para mim. Já foi lido aqui hoje. 4:23. Vamos ficar de pé só para essa leitura. A gente depois vai estar lendo alguns versículos. E eu não vou pedir mais para ficar de pé, não. Só nessa aí para a gente fazer a abertura. Achou? Amém. Então, Provérbios fala, 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Pode assentar. As saídas também, em outra versão, como foi lida aqui, fontes, né? Fontes, elas geram vida. Né? Fontes de águas, elas geram vidas. Jesus mesmo declarou que ele era a fonte, né? Que se aquela mulher cresce no Cristo que estava ali com ela, naquele profeta que estava ali com ela, Jesus falou que saltaria, né? De dentro dela fontes, né? Que jamais se esgotaria. Seria a vida de Jesus em nós. Mas quando a gente fala para guardar o coração, aí às vezes a gente pensa, né? A gente faz uma confusão muito grande, porque a gente às vezes a gente lida com o coração aqui no peito, né? E de fato, ele como órgão está aqui. Mas o que Deus quer tratar aqui nesse coração não é esse órgão que bombeia o sangue, né? Que dá vida, que faz a oxigenação do corpo, para que o corpo tenha vida. Verdadeiramente o coração, ele produz vida para nós. Porém, a vida que Deus está falando desse coração é a nossa mente. Esse coração é a nossa mente. O que Deus está falando aqui não é necessariamente do nosso coração, mas sim da nossa mente. Nunca houve um tempo, como estamos vivendo hoje, um tempo em que se há tantas doenças da mente, né? Doenças do emocional, doenças do nosso espiritual que está ligado à nossa alma. Porque a palavra de Deus, ela faz divisão entre a alma, né? E a carne, né? Entre a alma e o espírito. A espada, ela faz essa divisão. E quando a gente vai pensar na questão alma, alma está ao centro dos meus pensamentos, está ao centro das minhas vontades, né? Está o meu caráter, a minha moral, tudo isso está impregnado na minha alma, que é comandada pela minha mente. Então, a minha mente, ela pode se tornar um campo de batalha. E nunca houve um tempo em que Satanás tem mais pelejado como o que nós estamos vivendo agora em relação à mente. Satanás tem bombardeado as mentes dos seres humanos. Em geral, não é só os que estão no mundo. Hoje nós temos acesso a uma tecnologia que traz todas as informações para nós. Informações que nós precisamos e informações que nós não precisamos. Aí
Porque no dia que tu comerdes, tu morrerá. A tua mente sentirá medo, agonia, aflição. Virá morte, já não gerará. Mas essa vida que Deus fala aqui no coração são fontes de vida. Só que hoje, nós, eu vou generalizar, continuamos indo a esta árvore do mal para ter conhecimento daquilo que nós não precisamos. E jogamos uma imundícia na nossa mente, porque a nossa mente, amados, é o lugar onde Deus estabelece o seu trono. Antigamente as guerras elas eram pelejadas em territórios, eram homens contra homens, porém era Satanás que estava ali sendo derrubado. Hoje ele peleja, o campo de batalha é aqui. Na hora que ele ganha isso aqui, ele não precisa mais pelejar, porque está preso. Alguém traz a minha aguinha? Ah, já está aqui. Então ele não precisa mais pelejar, porque se ele pegou a mente, em consequência disso, todo o corpo estará nas mãos dele para toda atividade de pecado. O corpo, ele expressa, quando a mente está dominada por Satanás, ele expressa o pecado, né? Só que Deus fala em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templo. Então, para ser templo, depende daquilo que eu jogo na minha mente. Porque as doenças da alma, né? Eu anotei aqui algumas doenças da alma, como é a depressão. A depressão é quando a gente está com o espírito baixo, né? A gente está numa fraqueza. A depressão, ela se refere, é um peso, na maioria das vezes é um peso de passado. São coisas, sabe, que se acumulou, da qual a gente não conseguiu resolver e se torna um peso muito grande. A depressão, ela tira o nosso ânimo, ela tira a nossa força, né? Ela tira a nossa força. É um estado de prostração. A pessoa fica prostrada, ela não tem ânimo. É uma tristeza, é uma falta, sabe? De tudo. Ela desiste de viver. Ela perde o amor próprio. E Jesus fala aqui, como a gente vai amar o nosso próximo se nós não nos amamos? Então a depressão é uma doença da alma. Só que tem outras doenças da alma que, no caso, é o coração, né? Precisamos proteger. Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que Davi estava falando? A sua palavra, Deus, os seus ensinamentos estão na minha mente. Eu tenho meditado o dia inteiro para não pecar. A meditação, ela precisa ser diária, todos os dias e várias vezes ao dia, porque somos tentados minutos após minutos. Acabamos de orar e já vem uma peleja. Não conhece um filho de Deus? Acabou de orar. E Satanás veio para tentar, mas ele sabia que Satanás viria. Ele teria que estar pronto para ser tentado, porque Deus a ninguém tenta, mas ele permite que o diabo tenta para que nós possamos ser aprovados com ele. Porque Deus fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência é opor força, não é virar as costas e sair correndo e deixar o problema sem solução. Deus está falando que resistir é colocar força contra ele. Como Davi, né? Tu vem a mim, né? Golias, com espada, com lanças, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Então a depressão, ela é uma coisa que você carrega um peso de passado. São situações que nós não conseguimos vencer e se junta a outras e traz ali aquela fraqueza na alma e no espírito. Tem também o estresse. O estresse é um excesso de presente, do presente que nós estamos vivendo. As pessoas, elas conseguem fazer milhões, dizem que as mulheres fazem milhões de coisas ao mesmo tempo, não é? Mas nós não aguentamos esse ritmo, né? Nós temos que descansar no Senhor, porque é um esgotamento, é uma estafa que dá
Aí imagina a mente cansada, Deus quer usar, Deus quer falar, e na hora que Deus quer falar, eu estou estressada, porque já passou o dia, com as tribulações do dia. O estresse, ele é perigoso, a gente tem que ver o que é que está nos prendendo no dia a dia, tanto que a gente não tenha tempo para orar. A ansiedade, a depressão me remete para o passado, o estresse me remete para o presente, e a ansiedade me coloca no futuro. São coisas que ainda vão acontecer, mas eu estou preocupada hoje, eu tô me consumindo, a situação nem aconteceu, né? A coisa nem desenrolou e eu já estou com ansiedade. E a ansiedade, ela traz aflição, ela traz angústia, ela traz agonia, né? É uma agonia por acontecimentos futuros. Aí Deus fala assim, basta para cada dia o seu mal, né? Eu não posso estar sofrendo pelos problemas que poderão vir amanhã. Eu tenho que entregar tudo na mão do Senhor. Tenho que resolver as questões do meu passado, tenho que cuidar do meu presente e esperar o futuro chegar no tempo certo. Não posso acelerar, porque há tempo para todo o propósito. Tem pessoas que tá vivendo, né? Essa moda agora do fast food, né? Você estalou o dedo e funcionou. Aí pediu a Deus, ordenou a Deus, e Deus, né, fica no estreito, porque a pessoa está ali querendo que ele faça aquilo que ele não quer fazer naquele momento. Aí ela se atribula, ela se angustia, ela entra em estado de estresse, ela entra em estado de depressão, porque quando junta tudo, a pessoa se prostra, porque vem um peso muito grande que nós não conseguimos carregar. Temos a síndrome do pânico, né? Que é aquele medo exagerado, é um medo exagerado, a síndrome do pânico. Muitas das vezes a gente vai visitar crentes com síndrome do pânico. Hoje, né, você sai da sua casa, você anda de bairro para bairro, o negócio está feio. O povo está na rua armado, está roubando, está matando. E as pessoas às vezes não vivem pensando, sabe? Mas vai me matar. E fica com aquele medo, é um medo exagerado. São doenças da alma, doenças do coração. Os traumas, que são experiências, né? Experiências do passado que fez doer, que machucou. Quando a gente passa por uma experiência ruim, aquilo passa. Mas se aquilo não for tratado, quando chega lá na frente, quando você pensa que você vai entrar numa situação semelhante, você já começa a ficar nervoso, você evita. E às vezes Deus quer que você faça aquilo de novo. Porque precisamos nos tratar, coisas que Deus vai querer que nós façamos. E a gente deixa de fazer por causa desses traumas. A nossa vida, amados, ela é cheia de traumas, sabe? É traumas da infância, traumas de pais, né, que abandonaram, que não cuidaram. Aí tem medo quando tem um filho, né? Aí não teve nada quando era na infância. Aí agora teve um filho, aí acaba estragando o filho, dando tudo que o filho não precisa. Por quê? Porque está marcado por aquela história passada. Os traumas, eles acabam com o nosso entendimento, com o nosso coração. A baixa autoestima, que é a perda do amor próprio. As pessoas deixam de se amar. Aí elas olham no espelho e não gostam daquilo que está vendo. Sabe? Ficam deprimidas porque engordou. Outros ficam deprimidos porque emagreceu demais. Outros ficam deprimidos porque não tem o cabelo liso. Outros ficam deprimidos porque não tem o cabelo enrolado, porque o nariz está grande. Sabe? Aí não tem um amor próprio e nem se acha capaz de fazer alguma coisa, né? Mas Deus, ele nos fez direitinho, da maneira que nós somos, foi a maneira que Deus escolheu para nós. Eu não escolhi ser da pele morena. Deus escolheu isso por mim, né? Então eu tenho que me amar, senão eu não vou conseguir amar ninguém. E as fobias, que é o medo extremo de qualquer coisa. Tem gente que tem fobia, sabe, de altura. Tem pessoas que têm fobia de rato, tem fobia de barata, né? Só que eu estou falando coisas simples.
Mas as fobias, às vezes, é fobia de elevador, fobia de trem, fobia de ônibus. Nunca anda de ônibus porque tem fobia de ônibus. Tem medo de entrar, de sentar no banco de um ônibus. Precisamos nos libertar. É um tempo em que Deus precisa ministrar no nosso coração e nos libertar de tudo isso. Porque grandes homens na palavra, eles tiveram problemas com tristeza, com agonias, com aflições, com amargura. E eu vou citar, e mulheres também, eu vou citar alguns deles. Só que essas doenças do coração, elas somatizam. O que é somatizar? Elas acabam trazendo uma consequência no corpo físico. Soma é corpo, né? Por isso que somatiza. São as doenças psicossomáticas. Psíquico porque somos nós por dentro, é a nossa psique, é o nosso eu, é a nossa personalidade. Por isso que é psíquico, está ligado à nossa alma. E somático porque é o corpo. Então, toda vez que uma pessoa tem estresse, ela tem depressão, baixa autoestima, todos esses problemas que eu falei, isso vai somatizar. E muitas doenças, olha, tem muitas pessoas morrendo do coração, tendo gastrite porque fica nervoso, aí o estômago começa a produzir suco gástrico, aí dá úlcera, AVC. Quantas pessoas têm morrido com essas doenças? Porque são doenças que se originou na alma, porque não soube descansar em Deus, sabe? Continuou comendo daquela árvore que não era, está enchendo a mente de conhecimentos que não é necessário para nós. Estamos no fim dos tempos, precisamos, sabe, nos alimentar da árvore da vida, precisamos nos alimentar da fonte da vida que é Jesus, porque Jesus, ele fala que o nosso coração, ele pode soltar, né, vida de dentro de nós, porque a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Então, se o nosso coração tem vida, imagina quando nós conversarmos com alguém, a gente vai transmitir vida. Mas tem pessoas que ficam amargas, que não conseguem, sabe? Elas, em vez de atravessar esse problema, deixam para trás o Senhor, o passado, sabe? O passado não pertence a Satanás, não. O passado pertence a Deus, porque Deus está no controle do tempo. Vai chegar um dia em que Deus vai pegar esse passado e vai nos fazer lembrar de tudo, para que possamos ser julgados. Sabe, deixa Deus cuidar disso, vamos descansar. O Senhor tem cura para nós, sem falar dos transtornos de humor. Tem pessoas que são bipolar. Agora tem pessoas que se aproveitam do bipolarismo, diz que é bipolar, mas não são, estão apenas sem paciência, porque o bipolar, ele tem transtorno de comportamento, de sentimentos, ele tem transtornos de humor. Um dia ele está bem, outro dia ele está explosivo. Parece que são duas pessoas vivendo dentro de uma. Só que na maioria das vezes as pessoas que se dizem que são bipolares, não são. Elas apenas não estão descansando em Deus, apenas elas estão impacientes, estão em momentos difíceis de tribulação, aonde o ânimo vai lá em cima e depois vai lá embaixo. Num dia ela está super alegre cantando, no outro ela está lá trancada no quarto, choramingando. Na maioria das vezes não é bipolarismo, é falta de Deus. Precisamos buscá-lo em todo o tempo. Então, as doenças do coração, hipertensão, né? Que é a pressão alta, ela provoca o AVC. Quantas pessoas, do nada a pessoa morreu. Não foi do nada, teve um processo. Ninguém morre do nada. Houve um processo que desencadeou para que ela tivesse um AVC ou um ataque cardíaco, né? Houve um processo. E muitas das vezes ele é silencioso. Mas essa questão dessas doenças da alma, elas vão acelerar. Às vezes é congênito, é na genética. Já nasceu com dificuldades naquelas áreas. Mas na maioria das vezes não. Foi desenvolvido na maneira que estamos vivendo errado. Sabe, nos alimentando errado, tanto fisicamente
Pior ainda, espiritualmente. Não adianta eu fazer uma dieta, né? Estamos no tempo das dietas, dos suco verde, né, Renata? Estamos no tempo do suco verde pela manhã. Não adianta só eu cuidar do físico. Estou falando porque eu tomo suco verde todo dia. Não tomo mais café da manhã, tomo suco verde. Mas não adianta nós cuidarmos do nosso físico se a alma está agredida, a alma está angustiada, a alma está aflita. Não vai adiantar nada de suco verde, de dieta mirabolante aí para poder controlar diabetes emocional, para controlar o estresse, para controlar o que tiver que controlar. Deus criou hormônios dentro de nós que nos protegem. Só que ao longo do tempo esses hormônios vão se acabando. E a gente precisa mesmo cuidar do corpo para que melhore o humor. E isso é ciência mesmo. A gente precisa cuidar do físico. Por isso que as pessoas vão ao psiquiatra para ele passar um remédio e falar: ah, eu não vou ao psiquiatra não, pastor. Eu vou resolver tudo na oração. Se a gente consegue resolver na oração, porque Jesus fala que dá, então vamos lá. Mas se não der, consulta um especialista. Tem psicólogos, tem psicanalistas e, por fim, o psiquiatra, que pode passar até um relaxante por um tempo, por aquele tempo de agonia. O que a gente não pode é deixar que essas doenças nos consumam e Deus fique impedido de cuidar de nós e de agir através de nós, porque até onde sabemos as pedras não estão falando. Isso é um privilégio do ser humano que aceita Jesus. Abrir a sua boca e transmitir vida. Porque a boca tem que falar do que o coração está cheio. Porque a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas o que é que está a minha mente cheia? O que eu tenho colocado na minha mente? Quais são os alimentos que eu tenho me alimentado espiritualmente, emocionalmente? O que eu tenho feito? Às vezes a nossa mente está uma lixeira. Sabe, só jogamos aquilo que não presta. Isso dá uma canseira. A gente fica esgotado. Aí Satanás nos encontra em fragilidade. Aí ele pode fazer a gente perder a cabeça com problemas pequenos. Tem pessoas que você olha assim: mas por que está deprimida? Aí Ana queria 20 anos, Ana queria ter um filho. 20 anos. Ela ficou orando a Deus. E Eucana, deixa eu ler aqui. Aonde está isso? Ana é em Samuel, mas eu anotei para não perder tempo. Em 1 Samuel do 1 a 4, Eucana, marido de Ana, fala para ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Olha só, uma mulher que não come, que chora, e que ele fala assim ainda: e por que está mal o teu coração? Ele não estava falando que ela estava com doença de coração. Ele estava falando do espírito dela, do ânimo dela, sabe? Do humor dela, da alegria, da mente dela. Ele estava falando disso. Por que choras? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a pergunta que ele faz. Tem muita gente insatisfeita com as coisas que tem dentro de casa. Ah, o marido da outra que é bom, sabe? Ah, o filho da outra que é bom. Batalha pela tua casa que lá vai ficar tudo bom. Eucana falou para ela: eu não te sou melhor. Ele dava a melhor parte para ela. Ela vivia infeliz porque não conseguia ter um filho. Mas houve um tempo em que Deus deu filho para ela. Fez Ana alegre. E ele: por que choras? Por que está triste o seu coração? E ele ainda fala: ela pois, no versículo 10, Deus ainda escreve assim, ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava passando uma agonia, porque havia uma mulher que estava afligindo ela de algo que ela não tinha. E ela estava se consumindo porque ela não tinha algo que a outra tinha. Mas o marido dela estava do lado, estava cuidando dela, e ela não conseguia enxergar que ela poderia ser feliz e satisfeita com aquele marido. Mas ela orou, ela chorou,
né? E o choro é muito bom quando a gente chora na presença do Senhor, porque Ana fez isso. Então Deus trocou o choro de amargura de Ana por alegria, porque ela chorou na presença dele. Ela não chorou desesperada, né? Acabou para mim, que eu morra, né? Como fez Elias. Elias também teve momentos que alguns dizem que foi de depressão. Ele vai lá numa luta, o povo de Israel pecando assustadoramente, levantando Jezabel, mulher de Acabe, que era o rei daquela época. Deu até uma série agora recente, acabou esses dias. Jezabel, matadora de profeta, instituiu no meio do povo adoração a Baal com estátuas, adoração a Astarote. E Deus levanta Elias e lá vai ele com todo fogo, com todo o seu vigor, com toda a sua força espiritual. Lá vai Elias enfrentar aqueles 800 profetas. Aí ele se prepara, né? Aí ele se prepara bem, ele ora, ele jejua, ele medita na palavra, ele medita no Espírito de Deus ali falando com ele direto, porque Deus falava com ele direto, tanto que recolheu, ele nem passou pela morte, era um relacionamento direto com Deus. Ele vai e derruba aqueles 800 profetas, e depois que ele derruba, aí alguém leva uma notícia para ele: olha, Jezabel falou que vai te matar. Quantas das vezes a gente escuta uma notícia e a gente fica desesperado, mas a gente não consegue olhar que o Deus que fez ele envergonhar aqueles 800 profetas do mal ainda continuava na vida dele. Muitas das vezes nós esquecemos, mulheres, que Deus está na nossa vida em todo o tempo, não importa o que aconteça. Pode trazer notícia ruim, mas a gente não vai se desesperar. Aí depois de ter vencido aquela batalha com 800 homens, ele se aloja numa caverna e pede para morrer e fica ali desesperado por causa de uma mulher que falou pela boca de alguém. Ela mandou o recado, sim, ela mandou o recado, mas era verdade o que ela falou? Porque Satanás, ele mente o tempo todo. Ele falou para Eva: se você comer dessa árvore, certamente você não vai morrer. Ele garantiu para Eva que não ia morrer. Mentira! Deus falou que no dia que comeste daquela árvore, tivesse aquele tipo de conhecimento, ela morreria. E Deus está falando para nós hoje: tem tipos de conhecimento que vai nos matando aos pouquinhos. Quando a gente vê, não sente mais a presença de Deus, não tem mais prazer de estar na casa de Deus, porque estamos nos alimentando de lixo de Satanás, através da mídia e de outras coisas também. Então ele vai, por que ele fica com depressão? Porque depois daquilo tudo, um desgaste mental, físico e espiritual, aí Deus vai, não mata Jezabel está lá ainda, mas Deus deu condição a ele, dele acabar com aquilo ali, de envergonhar. Aí ele fica deprimido, porque Deus fica igual Jonas, senta lá: ah, mas o Senhor não destruiu a cidade de Nínive. Mas Deus falou: mas você não pregou a palavra lá, os 150 mil habitantes não se converteram a mim, Jonas. Tu tem pena dessa árvore e não tem pena do povo que eu salvei e libertei. Aí ele entra em depressão, porque Deus não fez a vontade dele. Deus tem que nos aguentar, sabe, o tempo todo, com a manha de filhos ingratos. É verdade. Às vezes os filhos fazem isso, né, pastor? A gente compra tudo, mas aí ainda fica triste. Eu não queria isso não, eu queria aquilo outro. Mas para você agora é isso, né? Aí a gente fica chateado porque luta para dar aquilo, aí ele quer outra coisa. Aí faz pirraça, se joga no chão. Às vezes nós estamos assim com Deus. E Elias, ele esperou que Deus falasse com ele. Aí veio vento, veio tempestade, veio fogo, veio um monte de coisa, e Deus não estava em nada daquilo. Quando veio uma brisa suave, às vezes a gente pensa: vou lá para a igreja, Deus vai usar um profeta, vai sapatear, vai me entregar, sabe? Uma profecia, vai falar direto para mim aquilo que eu estou precisando. Mas eu não quero ler a Bíblia não quero buscar o Senhor, a vontade do Senhor, porque é mais fácil eu ouvir da boca de alguém
se dedicar para poder falar. Glória a Deus. Aí Deus falou numa brisa suave. Aí surpreendeu Elias. Elias, por quê? Quem te mandou entrar aí dentro? Deus pergunta, quem foi que te mandou entrar aí dentro? Eu não mandei você fazer isso não, Elias. Levanta, volta lá. Volta lá de onde tu estava. Mas Deus, como pai, sabe o que ele faz conosco? Ele nos dá alimento. Quando Elias acordou, já tinha um alimento pronto para ele. Deus não vai deixar de falar conosco, nos dar um alimento espiritual só porque a gente foi lá e encheu a cabeça de porcaria. É só voltar. É só voltar, Senhor, tira da minha mente essas coisas, deixa eu me alimentar com a palavra. E nos faz lembrar lá em Lucas 10, 38, 42, Jesus traz um veredito para uma mulher. Ele fala assim, tu estás ansiosa e afadigada. Olha só, ansiedade, sabe o que é? Uma aflição, é uma agonia. A pessoa não dorme, ela deita e acorda cansada, porque a mente não descansa. Uma semana retrasada aí eu recebi uma notícia assim, e quando eu entrei para dentro de casa, olha, eu fiquei muito triste, me arrependi de ter feito a minha casa, onde eu fiz, sabe aquela coisa que bate assim, depois Deus acorda, a casa fui eu que te dei, você está preocupada com o quê? Com o que você está preocupada? Se você tem que abrir a boca e falar da minha palavra, é só isso que eu quero de você. Que você conserve a tua mente sã. Para você poder falar de mim. Porque os dias estão próximos. Estamos próximos de Jesus voltar. Aí meu coração se alegrou. Porque Deus tinha que alcançar o meu coração. Me deu uma inquietação muito grande. Eu passei uma noite junto com meu esposo quase sem dormir. Acordei cansada e eu falei, sai da minha mente. Essa perturbação que Satanás quer colocar na minha mente para tirar o meu sossego, para que eu não ouça a voz que Deus está comigo, independente do que acontecer, porque nós não somos movimentados pelo que vemos. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vi, mas é a certeza daquilo que eu espero alcançar. Então as circunstâncias não podem me abalar, não devem nos abalar. Nem palavra de ninguém deve nos abalar, só aquela que via do trono, de trono para trono, de trono para trono. Aí ele fala para Marta, e respondendo Jesus disse-lhe em Lucas 10, 38, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E sua irmã Maria escolheu essa parte, a que não será tirada, sabe por quê? Porque a palavra diz que na vida tudo passará. Passará bandido, passará doença, passará fome, passará tribulação. Mas a palavra dele não vai passar. Deus queria prioridade dela naquele momento. Deus tem hora que Deus quer prioridade. Deus quer o nosso coração liberto para ele poder falar e alcançar. Não quer uma mente cheia, né, de coisas que Deus não aprova. Aí no versículo 27, depois de 4 dias, Marta vai ao encontro de Jesus, né? Enquanto Maria fica sentada. Jesus demorou 4 dias para chegar lá onde Marta estava. Sabe lá como a afadigada e a ansiosa ficou. Nesses 4 dias, Jesus não chega, lá Lázaro está doente, Jesus não chega, Lázaro está... Caramba, Lázaro morreu. Aí vai chorar o morto. Aí quando ela sabe que Jesus está na cidade, o que ela faz? Vai correndo para lá. Aí Maria se senta. Maria se senta em casa. Ele vai chegar aqui, né? Aí Jesus começa a falar, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ela, eu sei, mestre. Eu sei que tu vai ressuscitá-lo naquele grande dia. Nós sabemos disso. Nós estamos aguardando essa volta de Cristo. Mas Deus está falando que Ele é ressurreição e vida para o tempo presente. Aleluia. Tem coisas que Deus tem que realizar ainda em nossas vidas, pastor. Sabe, não vou viver agora eu não vou fazer mais nada na vida, nenhum projeto, sabe?
porque daqui a pouco Jesus volta. Não! Isso vai ficar no nosso coração, porque ele vai voltar mesmo. Ainda que nós não creiamos, ele vai voltar. Aí ela fala, eu sei que tu és a ressurreição e a vida. Ele, Marta, tu desconhece o meu poder. Eu estou falando que eu sou ressurreição e vida na tua vida agora. Aleluia. Eu vou ressuscitar seu irmão. Pronto. Aí ela se acalma. Aí depois ela dá um jantar, não é? Chama Jesus, chama Lázaro, chama Simão, chama um monte de gente. E Maria, irmã dela, está lá nessa festa. Sabe o que ela faz? Pega um vaso, né, de grande soma de dinheiro, quebra nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E ali o povo acha aquilo ali, né, uma coisa, que desperdício. Muitas das vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, que desperdício, nem vive a vida que Deus quer que ela viva. Enquanto eu passeio, saio, faço um monte de coisa, tá ela lá orando, indo atrás do povo, né? Tá ela lá, pregando. Estou falando de mim não, estou falando de nós, né? Tá ela lá, perdendo essa vidinha na igreja, enquanto nós estamos aqui, estamos aproveitando a vida. Mas nós sabemos, né, que há a ressurreição do último dia, que precisamos crer. Então Marta, ela sofreu de ansiedade. Deus tratou a vida de Marta. Deus tratou a vida de Ana, que sofria de amargura. Deus não escondeu, sabe, as fraquezas de ninguém na palavra, não. Nem as dele. Jesus também sentiu agonia no dia que ele foi preso. Ele foi preso depois de 6 horas. Ele foi julgado depois de 6 horas. Não se podia fazer julgamento depois das 6. O tribunal estava fechado, mas abriram porque precisavam julgá-lo, porque no outro dia queriam crucificá-lo. E ele estava lendo o coração de todo mundo, vendo a intenção de todo mundo e chorando por dentro por não poder salvar aquelas pessoas, por falta de incredulidade. Aí ele chora, lágrimas de sangue ali no Getsemane. Ele fica angustiado, porque ele não podia salvar aquelas pessoas, e porque ele ia passar pelo que ele ia passar, porque ele estava ali como homem. E ele ainda falou, Pai, se tu quiseres, tu afasta de mim esse cálice. Todavia, Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Porque em outro versículo ele fala assim, a minha vontade, a minha comida é fazer a tua vontade. Eu me alimento da tua vontade, me alimento da tua vontade, me alimento da tua vontade. Então eu fico forte para passar o que eu tenho que passar. Eu fico forte para resolver o que eu tenho que resolver. Eu fico forte para não me abater. Porque Deus pergunta, por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Dele vem a salvação. Precisamos esperar em Deus. Estamos esperando de quem? Da polícia? Do governo? Do Bolsonaro? Salvador do mundo, né? É o novo Salvador do mundo. Tá igual José, Zafenate Paneia, né? Que era o nome de José. Vai fazer um milagre, vai, né, resolver para todo mundo. Não, a nossa esperança está no Senhor. A nossa mente precisa ser ocupada das coisas do Senhor. Senão o coração vai adoecer e vai somatizar. Essas doenças explodirão no nosso corpo. A gente não pode. O corpo é templo do Espírito. O corpo é o templo do Espírito. Ainda me faz lembrar de Abacuque. Abacuque estava vivendo um tempo em que a idolatria estava solta em Israel. O povo, você sabe o que é idolatria? É quando nós colocamos outra pessoa no lugar de Deus, ou outra coisa no lugar de Deus. É quando nós não temos tempo para dedicar a Deus e gastamos o tempo que nós não temos para gastar com coisas que não são Deus. Isso é idolatria. A gente perde muito tempo com coisinhas. Toda hora eu estou lá no Zap. Aí vou, no grupo falaram isso. Aí vou lá para lavar a louça. Aí daqui a pouco tocou. Aí daqui a pouco tocou de novo. Quero ver como é que está o mundo. Meu Deus, a gente se perde muito nisso. Isso é idolatria. Porque ficamos estafados e não conseguimos. Então, Abacuque, ele tinha uma palavra pesada. Porque Abacuque era um homem de palavra pesada. Deus vai pesar a mão sobre vocês.
Ninguém queria ouvir Abacuque, porque Abacuque, sabe, ele só trazia palavras pesadas para o povo refletir. Deus vai levar todo mundo em cativeiro, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai punir, Deus vai matar, Deus vai fazer, sabe, Deus vai decretar juízo. Só que ele estava no meio daquele povo, pastor. Ele estava no meio daquele povo da qual Deus estava usando ele para profetizar o que ia acontecer. Nós estamos no meio desse povo. Estamos falando de Cristo, mas estamos no meio desse povo. Se vir terremoto, nos alcança. Se vir enchente, nos alcança. Quantas casas de crente enche? Pessoas lá em Brumadinho que morreram enterradas vivas, crente. Igrejas que foi assolada. Só que Abacuque, ele estava com uma aflição por causa dessas coisas pesadas. Mas ele declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Senhor, tu pode executar o juízo que tu quiser, porque eu estou alegre em ti, estou alimentada, estou firme. Estou firme. O meu coração é templo do Senhor, eu estou firme. Eu estou falando por nós, e é por fé. E a fé sem obras é morta, então eu tenho que caminhar para fazer isso acontecer. Glória a Deus. A cura vem pela oração, querido. Que é a cura? O segredo são duas coisas: oração e palavra. Oração e palavra. Vai ter cura para tudo. Silas Malafaia falou que você pode até consultar um especialista. Por exemplo, eu sou psicanalista. A gente aprende um monte de coisas lá no consultório. Mas a fé, nada pode superar. Nada pode superar a fé. Então, oração e palavra se alimenta, conversa com Deus. Porque a oração é isso: Senhor, eu não estou bem não, Pai. Eu tô fraca, Senhor. Aí estou lavando roupa, estou lá, falando com Deus. Aí minha filha: mãe, a senhora está maluca? Tô maluca. Mãe, a senhora está falando sozinha? Tô. De vez em quando eu fico falando umas coisas lá sozinha e ela me pega lá. Aí às vezes eu fico com vergonha de estar falando sozinha, mas às vezes quero nem saber. Aí oração e palavra, porque você vai ter um aconselhamento, porque ele vai confirmar no teu coração a palavra que ele quer. É a leitura da palavra. Como é que eu vou conhecer alguém se eu não leio sobre ele? Às vezes eu pergunto assim, só para testar: onde que Jesus nasceu? Aonde que ele morreu? As pessoas ainda têm dúvida. Às vezes na escola dominical eu faço isso de brincadeira. Ninguém responde. Uns ficam com medo de falar, sabe? Mas eu já coloquei a dúvida, né? Eu já perguntei: foi mesmo? Foi mesmo? Aí a pessoa já fica na dúvida. A gente precisa conhecer tudo sobre Jesus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu perdão. A gente precisa conhecer tudo, todas essas características maravilhosas que nos traz saúde, faz a gente ter, né, uma fonte que salte para a vida eterna. Mas quem aqui quer cuidar hoje da mente? Isso é papo furado. Isso é papo furado. Então a cura vem pela oração e pela leitura da palavra. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Olha, ele não nos enganou. Você vai me seguir? Você não vai me seguir porque eu vou te dar casa boa não, eu vou te dar emprego, saúde não. Você vai me seguir porque eu tenho vida eterna para você. Estevão morreu apedrejado. Eu li essa semana e fiquei pasmada. Deus falou para Ezequiel: vou levar a delícia dos seus olhos. Aí eu falo pro meu esposo: olha, eu não sou sua delícia dos seus olhos. Eu falo para ele todo dia, ele fala para mim, porque Deus falou assim: vou levar a delícia dos seus olhos, que era a mulher dele. De tarde a mulher dele morreu. Aí Deus falou assim para ele, para Ezequiel. Deus falou para Ezequiel: não chore, não lamente, não pranteie. Não fique ouvindo conversinha dos outros para dizer: ela morreu, porque quem sabe, né? Você está em pecado e Deus queria te castigar. Não fique ouvindo conversinha. Não sepulte o teu morto com pranto, porque eu preciso te usar. Então a gente não serve a Jesus porque Jesus tem essas coisas boas. A gente serve porque o ama,
porque o nosso coração tem prazer de estar, porque a gente almeja a vida eterna. Essa vida não vai nos fazer feliz. A paz, que excede todo entendimento, ela vem do trono. Se a gente for depender das nossas realizações, vamos nos tornar, né? Paulo fala que vamos nos tornar o mais miserável dos homens se dependermos da felicidade nessa vida. Não tem como. Então, a cura vai vir. Ele falou que no mundo tereis aflições, mas em Mateus, olha o que ele fala. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem bota jugo pesado é Satanás. Você sabe o que é jugo? Jugo é prisão. Você sabe o que é fardo? É peso. Jesus fala assim, olha, quem se entrega a mim, existe uma prisão, sim. Existe um peso para carregar, sim. Mas ele fala que é suave e leve. Ele fala assim, olha, dá para vocês levarem, porque vocês vão sofrer de aflições. E essas aflições são as que acontecem aqui dentro, ó, sabe? São as aflições que estão aqui dentro, ó, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Ele sabia. E ele nos preparou para isso. Quer servir a mim, precisa estar preso a mim. Paulo falou, quanto a mim, considero preso a Cristo. Me considero preso. Sabe, aquele preso por amor. Aquele escravo que quando furava a orelha fazia um furo largo, significava que durante 7 anos ele era obrigado a servir o seu senhor, porque ele era escravo, o seu senhor era dono dele. Mas quando tinha completado 7 anos de escravidão, a lei era, liberte o teu escravo. Aí sabe o que ele fazia? O meu amo cuidou tanto de mim que eu não quero mais sair dele. Eu vou ficar com ele, eu vou permanecer. Então ele furava a orelha e mostrava para todo mundo que agora ele era um escravo, que foi liberto, mas que ama o seu dono e quer ficar com ele. Aí Deus fala assim, fura a tua orelha espiritual. Deus fala para nós isso. Não é a liberdade que nós temos que ter, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Não pode ter domínio sobre a minha vida que impeça de Deus agir na minha mente, no meu coração, porque senão eu vou cair, se eu não tiver esse domínio. Então ele falou que o jugo dele é suave. 2 Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A nossa, quando fala milícia aqui, fala de defesa e ataque, né? Não é isso que os milicianos fazem aí? Fica defendendo o povo aí, não é? Não é? Calma de polícia, né? A polícia, né? Então, as armas da nossa milícia, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra o diabo. Porque é ele que traz o peso, é ele que traz a tentação, e na fraqueza, muitas das vezes, nós caímos. Então, a nossa milícia. Deus fala para a gente não se conformar. Romanos 12:2 fala, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do nosso entendimento. Senhor, minha mente está pesada, alivia, me dá do que tu tens para mim, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu só vou saber a vontade de Deus para mim se eu renovar o meu entendimento, se eu renovar a minha mente. Não posso ficar com aquelas mesmas coisinhas, sabe? Aquelas coisas que a gente aprende lá, que era da vovó, né? Bota óleo de comida lá no umbigo, um exemplo assim do mundo prático, né? Quando queimar, bota café, né? Não, renove a mente. Os médicos hoje falam que isso não tem que acontecer. Dentro do mundo espiritual também ficamos presos a essas coisas. Aí vemos o que está acontecendo e nos conformamos com isso. Entramos no jogo deles, né? Ficamos sem liberdade, sem vontade de sair. Mas Deus também fala, busca as coisas que são de cima. Colossenses 3 fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, já ressuscitou? Então busca as coisas que são de cima.
onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. O que é pensar nas coisas que são de cima? Só orando e lendo a palavra. Se não for dessa maneira, as novelas não vão me ajudar. O Face não vai me ajudar. O Zap não vai me ajudar. O Instagram não vai me ajudar. As pesquisas bobas do Google não vão me ajudar. É leitura da palavra. Quer ficar bom? Quer ter o Espírito de Deus cuidando do nosso cérebro, do nosso emocional, para a gente poder frutificar. Porque a árvore, ela pode estar bonita e frondosa, mas se ela não der fruto... Jesus se deparou com a figueira, estava em tempo de dar figo? Não estava em tempo de dar figo, mas ele queria figo daquela árvore. Então ele, seca-te. Foi um milagre para a morte, foi o único milagre para a morte. Ele fez um milagre para matar. Porque ele sempre faz milagre para dar vida, mas ele fez milagre para matar. E ele ordenou aquela árvore, porque nós temos que dar fruto a tempo e fora do tempo. Ele apenas nos ensinou espiritualmente. Então, se a gente não se alimenta da palavra, a gente não consegue gerar frutos. Os frutos são gerados, sabe, através de quê? Sabe o que é fruto em nós? O que eu falo e o que eu faço. Esses são os frutos que eu posso gerar para o Senhor. Se eu não consigo falar e fazer, significa que eu sou uma árvore muito bonita, mas sem frutos. E é em todo tempo, porque as pessoas estão necessitadas em todo tempo. Imagina que chega alguém na minha casa, pastora Márcia, eu queria uma oração porque eu estou assim. Ó, irmã, semana que vem, tá? Eu só posso orar por você semana que vem. É naquela hora, é naquele dia que a gente está angustiado com alguma coisa. Aí chega alguém, bate lá. Aí você, poxa, estou precisando de oração. Aí chega alguém querendo oração. É a tempo e fora do tempo. Deus não quer saber do nosso humor, não. Ele quer que a gente abra a boca e deixe Ele trabalhar. Porque milagre Ele faz. Ele fez milagres de todo tipo. Ressuscitou morto, fez mão crescer, curou cego, surdo, mudo, né? Ele fez tudo isso. Lançar sobre Ele a ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isaías fala que correrão e não se fatigarão, né? Subirão com asas como de águia, os jovens, né? Mas quando começa esse versículo, fala assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa e nem se afadiga? Ou seja, olha, Deus é muito forte, não dá para me acompanhar Ele não. Às vezes pode falar assim, mas Deus é Deus, né? Como é que ele comparar com Jesus? Que era Deus em pessoa, mas estava limitado na sua carne. Estava limitado, estava dentro de corpo de homem. Limitado, sofrendo rejeição, sofrendo mentira, sofrendo abuso, né? As pessoas abusavam verbalmente, bateram na cara, cuspiram, crucificaram. Ele se colocou como homem para provar para nós que as aflições não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. E ele teve essa glória, né? Os salmistas, vou ler aqui 3 salmos correndo aqui para entregar a palavra aqui para o pastor poder terminar. Salmo 34, 2, olha só. Ensinamento para nós. A gente tem a bula, temos o remédio, temos o médico. E a gente sofre porque a gente rejeita o que está na palavra. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Mas só isso, se gloriar no Senhor tem que ficar alegre. E a minha situação vai mudar? Você vai mudar por dentro. E quando você muda por dentro, as coisas mudam por fora. Salmos 34, 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha só, busquei ao Senhor, né? Salmo 34, 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então eu sei que se eu clamar como Ana clamou, Deus vai me ouvir e vai trazer resposta para mim. Ele vai trazer resposta para mim, com certeza Ele vai dar resposta para nós.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perto, Ele está perto de nós, está bem próximo. Antigamente Ele não podia entrar no homem, porque o Espírito Santo de Deus não podia, porque Jesus ainda não tinha morrido, mas hoje Ele está dentro de nós. Hoje a gente não depende de ninguém para clamar, a gente pode clamar, abrir nossa boca. E o 34:19, para a gente terminar: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Não existe aflição que o Senhor não possa alcançar, amado. Eu não sei se você está passando alguma aflição, sabe? Algum problema que você não consegue resolver, que tira a tua, sabe? Tira a tua sua paz, tira o seu sossego, sabe? Mexe lá na sua estrutura. Mas Deus está falando que Ele vai te livrar disso. Medite na palavra, busque a Ele. Há uma liberdade para nós. Amém? Há uma liberdade para nós. Então a gente sabe que todas essas coisas podem somatizar no nosso coração. Aleluia, Deus. E complicar. Ter um problema emocional, um problema na alma, um problema no espírito e também no corpo. As doenças estão aí. Precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito para que o nosso corpo não sofra. Amém, amados? Pastor? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Fique ainda, pastor, por favor. Gostaria que as mulheres viessem aqui à frente. Vou pedir que a pastora faça uma oração.